Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, a carta de 1 Coríntios. Capítulo 13, verso também de número 13. Coríntios, capítulo 13, verso 13. Todos acharam? Amém. Está ali também no Data Show, né? O texto diz assim: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Agora somente a igreja. Pode ler na versão que está. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa e de uma forma bendita na tua presença. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de virmos aqui e prestar ao Senhor um culto. E por graça do Senhor e por misericórdia do Senhor, nós te suplicamos, receba nos altos céus o culto que ao Senhor estamos ofertando. E agora, Deus, que a tua palavra foi lida, fale aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, que nada e nem ninguém possa atrapalhar, ó Deus, a tua palavra de ser pregada e de ser entendida. Que só o Espírito Santo do Senhor continue interagindo e falando nesse lugar. Fica conosco, nós também queremos orar, suplicar, para que o Senhor continue, ó Deus, ouvindo a oração desta igreja. Esta igreja, Deus, está em sucessão ministerial, aonde, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, esperam no Senhor um obreiro segundo o teu coração. Ó Deus, a tua igreja espera no Senhor. Fica conosco. Nós oramos assim, no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Estava observando que o tema anual dos irmãos fala sobre esperança. 2021, o ano da esperança. Um excelente tema, abençoador por demais. E perguntando a Deus o que falar nessa noite, junto aos irmãos, entendi de Deus de compartilharmos esse texto. Pelo menos durante uns 5 ou 6 anos ou mais, pelo menos uma vez por ano, eu entendo de Deus de pregar nesse texto. Eu acho ele extraordinário, como toda palavra de Deus é. Mas ele vai falar de 3 coisas que são como colunas das nossas vidas. Vai falar sobre fé, sobre esperança
e sobre amor. Você encontrar um ser humano que não tenha essas coisas, a vida dele está muito difícil, está muito complicada, está num caos tremendo. E o texto é interessante porque está fixado na carta de Paulo aos Coríntios. Está envolvido num contexto aonde a igreja de Coríntios não estava tão saudável assim. E Paulo, orientado por Deus, começa a trabalhar com Coríntios como deveria ser a liturgia da igreja, como deveria ser a maneira daqueles crentes no Senhor Jesus se proceder no seio da igreja, na sua vida pessoal. Paulo trabalha algumas questões que a igreja está vivendo e com muita dificuldade. As pessoas trazem muita dificuldade a Paulo, a igreja tem um momento muito difícil, um momento de crise, e Paulo entra em cena e escreve a carta para ensinar a maneira certa, a maneira correta, a maneira que Deus deseja que a igreja caminhe. E é interessante, talvez você se pergunte, pastor, trazendo para a nossa realidade, trazendo para os nossos dias, para os nossos tempos, para essa igreja, qual a relação que podemos fazer com a nossa igreja? Graças a Deus, nenhuma no sentido de crise, pois a igreja não está em crise. Mas podemos sim fazer uma relação com o mundo atual, porque o mundo atual está em crise. Podemos sim fazer uma relação de que a igreja de Cristo Jesus, no local onde ela foi plantada, ela é a boca de Deus para trazer aquela localidade, aquela comunidade, principalmente esperança. Por isso que as nossas vidas precisam sempre estar alinhadas, ajustadas, firmadas no Deus da nossa salvação. Porque o mundo, as pessoas que não conhecem Jesus, elas vivem em grande agonia e precisam olhar para a igreja como uma coluna, precisam olhar para a igreja e ver na igreja a esperança. Porque uma coisa é certa, se nós olharmos para o mundo político, se olharmos para a sociedade, se olharmos para o sistema de saúde, de segurança, não, financeiro, não há nenhuma esperança. A esperança é pouca. Conversava com um pastor de uma igreja bem grande e ele dizia, olha, mais da metade da minha liderança, pastor, foram embora. Estou com o desafio de criar outra liderança depois de 20 anos com os mesmos líderes. E eu dizia a ele, mas o que houve? Houve uma confusão, houve uma discórdia entre você e os líderes? Ele disse, não. Você acredita que mais da metade deles, alguns até funcionário público, deixaram o Brasil e foram para a Europa? Foram para a Itália, outros foram para Portugal, outros para a França, procurando uma vida melhor. Alguns tinham um parente, outros amigos, outro era funcionário público, pastor, e eu não acreditava que ele iria largar o emprego público e iria
para a França. E assim ele fez. Porque ele disse que mesmo sendo funcionário público, tinha o salário atrasado. Falei, rapaz, eu pensei que houve outra questão. Ele, não, a questão é essa. A questão, pastor, é a crise. E é lógico que todo mundo quer melhorar de vida, mas a gente tem que sempre ficar atento para que no meio da crise a gente não se perca. Para que no meio da crise a gente não tome decisões precipitadas. Para que no meio da crise eu não faça igual todo mundo está fazendo. Porque uma coisa eu aprendi. Se você faz o que todo mundo está fazendo, você não pode ter um resultado diferente. Você vai ter o resultado que todo mundo está tendo. Por isso que cada decisão da minha vida, da sua vida, tem que ser orientado, tem que ser extraído por Deus, tem que ser sinalizado por Ele. O texto em que nós lemos, a igreja em si é que está em crise. Não tem nada a ver com a nossa realidade, mas o mundo hoje está em crise. E eu acho interessante porque no capítulo 12, verso 31, dá a entender que o apóstolo Paulo dá uma palavra final. Quando ele diz, olha, quero mostrar a vocês um caminho mais excelente, o amor. E aí entra o capítulo 13, onde ele discorre com muita maestria, com muita propriedade, com muita orientação do Espírito Santo sobre o amor. Na realidade, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, poderíamos resolver essa questão no tribunal, poderíamos resolver essa questão doutrinando todo mundo, poderíamos resolver essa questão de diversas maneiras. Mas vamos resolver a questão da maneira bíblica, cristocêntrica. Quero mostrar a vocês um caminho mais do que excelente. E aí Paulo descreve sobre o amor. E no capítulo 13, no verso 13, ele vem falando de três coisas e a última dela, que é a maior dela, é o amor. Ele vai falando sobre fé, esperança e amor. E é interessante, irmãos, quando a Bíblia fala de fé, quando a igreja fala de fé, porque a salvação em Cristo, ela vem pela fé. Todo salvo, todo crente no Senhor Jesus tem fé. Porque se ele não tivesse, ele não seria crente. Se ele não tivesse, não teria crido que Cristo Jesus morreu no Calvário e ressuscitou para salvá-lo. Então, todo servo do Senhor tem fé. Todos nós temos fé. Precisamos de fé para ser salvo, como diz o livro de Efésios, no capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação vem pela fé. A cura, ela também acontece pela fé. Porque vamos observar à luz das Escrituras que existem doenças que elas são curadas no consultório médico, Deus orientando o médico, os remédios certinho e tudo mais. Mas existem algumas curas que elas só acontecem, irmãos, quando a fé está em exercício. Quando o joelho está dobrado. Quando as lágrimas estão rolando. Quando o servo de Deus está clamando. A cura vem pela fé. A salvação vem pela fé.
Os milagres de Deus, o sobrenatural, vem pela fé. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o justo, ele vive pela fé. E vai dizer, se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Talvez nessa noite, você que esteja online ou aqui presente, o Espírito Santo está dizendo a você, existem questões na sua vida que está acontecendo, não é para te destruir, mas é para que você exercite a sua fé. Porque fé, irmãos, tem que estar em movimento. O livro de Tiago trabalha bem isso. Ele fala da fé e fala das obras. E ele vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Ele está dizendo que precisa de atitude. E todas as vezes que eu entendo de Deus, de compartilhar biblicamente sobre fé, eu gosto de ressaltar a diferença de fé e pensamento positivo. É bem diferente. O pensamento positivo quer dizer o seguinte, que eu acredito no meu potencial. E até certo ponto, não tem nada de errado nisso. Porque também é muito ruim quando alguém não acredita no potencial dele. É muito ruim quando observamos seres humanos muito para baixo. Eu lembro quando novo convertido, e quando me converti, tinha um monte de amigos da minha idade, saindo de adolescência e indo para a juventude, que se converteram junto. E eu lembro de um amigo que eu disse a ele, rapaz, graças a Deus, saí do desemprego. Pedi a Deus, orei tanto, saí, consegui um emprego. Aí ele disse assim, nós oramos juntos. Nós buscávamos a Deus junto nesse sentido. E agora você ganhou o emprego e eu continuo desempregado. Mas tudo bem, né? Jesus gosta mais de você do que de mim. E eu dizia, não, mas que é isso? Não. Você é o queridinho de Jesus. Eu falei, não sou não, rapaz. É assim. E foi difícil tirar isso da cabeça do amigo. Primeiro que ele olhava as coisas com um olhar muito, muito difícil. Ele se achava muito inferiorizado e se vitimava demais e deu trabalho para fazer entender que as coisas acontecem no tempo do Senhor. Eu acho fantástico, irmãos, quando Paulo ora pedindo a Deus que desvie o seu espinho na carne. E ele ora por 3 vezes e Deus responde a ele, a minha graça te basta. O espinho não foi retirado naquele momento. E a Bíblia não relata nem sequer se foi retirado. Mas uma coisa é certa, a graça de Deus na vida de Paulo e na vida dos crentes no Senhor Jesus é o suficiente para nos fazer continuar de pé, vivendo, lutando, crendo que Deus cuida de cada um de nós. Então, a fé é diferente do pensamento positivo. O pensamento positivo significa que eu acredito no meu potencial. Mas quando eu e você, quando a igreja do Senhor, falamos que temos fé, estamos dizendo o seguinte,
eu acredito que Ele fará o impossível por mim. Eu creio nos cuidados de Deus, no sobrenatural de Deus, independente da circunstância. Meus irmãos, o mundo precisa dessa mensagem. E essa mensagem, irmãos, quem tem é a igreja. Essa mensagem, quem tem é os crentes do Senhor Jesus. Essa mensagem, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho, o seu parente, o seu familiar, aguarda ouvir de você. Por isso, se a sua fé não está tão firmada, peça a Deus que aumente a sua fé. Se o seu coração não está tão arraigado em fé, peça a Deus que aumente a sua fé. Porque as pessoas estão aguardando, esperando uma palavra que abençoe, que levante, como diz Jeremias, que faça eles sonhar. Porque se eu e você acordarmos e ficarmos somente ouvindo, assistindo a TV funerária, a TV funerária só fala de caos, de morte. Ela não tem uma mensagem de esperança. Ela não tem uma mensagem que levante. Ela não tem uma mensagem que me faça sonhar. Ela só diz que o negócio vai piorar. Ela só diz que mais morte acontecerá. Ela só diz que a crise financeira vai aumentar. Mas eu e você, querido, temos que ouvir o que Deus está falando. O que Deus está fazendo. O que Deus está restaurando. Porque no meio da pandemia, no meio da crise, no meio do caos, Deus continua salvando pessoas, curando pessoas, abrindo porta de emprego para pessoas, mantendo o pão nosso de cada dia na nossa mesa, porque Deus está acima da crise. Por isso que eu e você temos que ter muito cuidado, porque senão podemos nos perder. A fé pode ser diminuída e a palavra que Deus colocou na nossa boca, na nossa vida, para levar as pessoas que estão desesperadas e sem Jesus, a gente pode se perder. Outra coisa muito interessante, que ele vai dizer que depois da fé é a esperança. Irmãos, que coisa que a palavra em si já é extraordinária. Esperança. Irmãos, que coisa triste é você ver alguém já sem esperança. Alguém que não sonha mais. Alguém que não tem projeto. Alguém que não tem sonho. Cá entre nós. Alguém que está assim, está quase perto da morte. Porque é muito ruim você lidar com alguém sem esperança. Você já teve um professor na faculdade ou no ensino médio ou qualquer outro curso sem esperança? É terrível. Você às vezes trabalhou o dia todo, e aí entra aquele professor meio borocochô,
até o boa noite dele é ruim de sair e tal, é muito ruim. Mas todo mundo lembra de um professor animado, cheio de esperança? Estudei no Betel, fiz teologia lá, e sexta-feira era o dia mais penoso para mim. Porque o seminário Betel, quando você tem que retornar, quando você desce do trem, você tem que subir um morrinho. Irmãos, aquele morrinho para um gordinho é terrível. E eu subi aquele morrinho como fosse os montes de Sião. Muito cansado. E tinha o trem que saía 10:10 da noite. Se perdesse o trem, isso há 22 anos, se perdesse esse trem, só... Não, vocês estão contextualizados com a música aí. Não era só amanhã de manhã. Vocês também não são mole. Aí é demais. Não era só amanhã de manhã, mas era só 11 horas ou meia-noite. E era muito terrível. Perder aquele trem, misericórdia. Sendo que na sexta-feira, o professor já avisava, era a aula de um professor muito inspirado, muito esperançoso, muito animado, porém a aula dele tinha horário para começar e não tinha horário para terminar. E ele já avisava, a turma do trem, quando der 10:10, pode meter o pé, que eu não tenho horário para terminar. E eu chegava, geralmente em casa, 1h da manhã, porque eu não me retirava, porque aquele professor era animado, ele passava uma esperança, ele passava uma coisa boa, ele tinha um ânimo de Deus. Coisa gostosa é você ver uma esposa animada, um marido animado, um professor animado, uma igreja animada, porque esse ânimo vem do céu. Por isso que Paulo está dizendo, agora pois, permanece essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Um ser humano sem esperança precisa se debruçar diante de Jesus e pedir que Ele renove o ânimo. Irmãos, algumas palavras eu tenho absoluta certeza que não existe na gramática de Deus, como crise, desespero, pânico, fobia. Só existe no meio de nós, dos seres humanos. Por isso, quando alguém disser, e aí, está muito ruim, você diga, tá não. A lágrima pode estar rolando, irmão, mas Deus continua no controle de tudo. A situação pode aparentemente não estar muito favorável, mas a mão de Deus continua estendida sobre a vida daqueles que creem. Você pode estar vivendo situações muito difíceis, na sua vida pessoal, na sua vida financeira, mas mantenha fé. Deus continua cuidando de você em cada detalhe. Você não sabe o que vai fazer amanhã, mês que vem, mas Deus já tem a saída. Mantenha a sua esperança acesa. Mantenha a sua esperança viva no Senhor. Eu acho interessante quando, se eu não me engano, o nome dele é Mário Cortella, professor universitário, é isso mesmo, né?
filósofo, teólogo. E ele vai falar sobre esperança. E ele faz uma colocação que eu acho interessante, que existe esperança do verbo esperar e esperança do verbo esperançar. Ele explica mais ou menos assim, que a esperança do verbo esperar é como você perguntasse para uma pessoa que está desempregado: e aí, como é que está o emprego? Né? Eu tenho esperança que eu vou conseguir, mas está difícil. É você perguntar para alguém que está com a saúde muito ruim: e aí, como é que está? Comprou os remédios? Foi no médico? Estou tomando, né? Mas até agora, nada. Eu disse a minha irmã lá da igreja, falou: pastor, não aguento mais tanta dor. Eu acordo, pastor, dói o joelho, dói a coluna, pastor, dói a cabeça, roda tudo a labirintite. Pastor, o que eu faço? Continuo orando e tomando remédio, e agradeça todas as manhãs quando a irmã acordar com dor. Porque o dia que a irmã acordar sem dor, é porque a irmã não acordou, já foi. Quem passou dos 40, dói. E como dói? Eu, por ela saúde, hoje faço... Tem dias que eu faço 7 quilômetros, tem dia que faço 9 quilômetros, caminhando. E agora tem um oficial de marinha, que é da área do atletismo, que caminha comigo. Eu acho que ele tem uma intenção de me matar, porque ele caminha com muita força. E aí, quando eu chego na caminhada, André pergunta: e aí? Agora está doendo mais ainda. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que continuar. Já perdi 12 quilos, a pressão melhorou, a diabetes está indo embora. Eu não posso perder a esperança. A diferença da esperança, do verbo esperar, e a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperançar é assim. Você pergunta à pessoa: e aí o emprego? Olha, já está a caminho. Deus já está abrindo uma porta. Você pergunta o que está doente: como é que você está? Não está muito bom, mas amanhã eu vou estar curado. Vou estar na igreja para dar testemunho. Vai ter culto de ação de graça, com salgadinho e guaraná. Como é que está a crise financeira? Não está muito bom, não tem uma prata no bolso, mas o Deus que eu creio não está me deixando faltar nada, e nem vai deixar. Coisa boa é ter esperança e aguardar no Senhor. Paulo está trabalhando isso com os crentes, com a igreja, porque ele sabe que o mundo, a cidade que Coríntios está plantada, precisa ver na igreja fé, esperança e amor. Irmãos, e essas coisas não se compram no supermercado. Essas coisas não se vendem na OLX. Só se adquire com o Senhor. Só se adquire crendo nele, vivendo com ele, se agarrando a ele. O desejo de Deus é que
a sua fé, a sua esperança possa estar nesse nível que a Bíblia está compartilhando com você. Ele diz que entre essas três coisas, a maior dela e a mais importante é o amor. E por que, pastor, que é mais importante? Porque na eternidade, com Jesus, não vamos precisar mais ter fé. Na eternidade, com Jesus, não vamos precisar mais de esperança. Porque a esperança do crente, da igreja, sabe quem é? Jesus. E estaremos face a face com Ele. Mas o amor é eterno. Deus não simplesmente tem amor, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Por isso que entre essas três coisas, o amor é mais importante. O que eu acho interessante, irmãos, é a qualidade do amor que o apóstolo Paulo fala nesse texto. Segundo os historiadores, há um respeitado teólogo que ele fala dentro desse texto, se retratando a Rui Barbosa, que foi um dos grandes, ou talvez o maior orador do Brasil, aonde pediram para ele, em certo momento, dissertar sobre o amor. E ele respondeu com a seguinte palavra: depois que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, fala no capítulo 13 de Coríntios sobre o amor, eu não posso ser ousado o suficiente para falar, para emitir qualquer outra nota, a não ser aquela que está em Coríntios, capítulo 13. A qualidade do amor que Paulo está falando. Paulo não está falando aqui de um amor, de uma atração, de um homem para com uma mulher. Não está falando do amor eros. Paulo não está falando do amor filius, do amor cordial, o amor entre irmãos. Mas Paulo está descrevendo, usado pelo Espírito Santo, sobre o amor ágape, irmãos. É o amor puro, genuíno. É o amor que desce do trono de Deus para o meu e o seu coração. E um coração cheio desse amor de Deus é capaz de suportar o outro. Por isso que ele vem dando os adjetivos, ele vai dizendo que no verso 4 em diante, o amor é paciente, o amor é sofredor, o amor não é leviano. Mas que amor que ele está falando? É do amor que vem de Deus, que é derramado nos nossos corações por Jesus Cristo. É desse amor, irmãos, que é capaz, é o único amor suficiente para levar um casamento até que a morte o separe. É esse amor que é capaz de perdoar as maiores ofensas que você possa ter sido ofendido. É esse amor que é capaz de andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas com outra pessoa. O querer de Deus é que toda a humanidade entendesse e vivesse esse amor.
Esse amor, irmãos, o mundo não nos ensina. Esse amor as faculdades não nos ensina. Esse amor é exercitado, é aprendido, é derramado por Cristo Jesus no nosso coração. Que o seu coração, a cada dia, se encha desse amor. Talvez o Espírito de Deus está lembrando você algumas questões que você não está conseguindo resolver, mas é porque está faltando mais amor. Algumas contendas na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Mas eu não suporto fulano. E tem gente que é muito difícil, irmão. Gente não é fácil. Gente nos faz sorrir, mas gente também nos faz chorar. O ser humano não é fácil. Mas em Deus, cheio de Deus, é possível. Amar, perdoar, caminhar, compreender. É desse amor que o mundo espera ver em nós, igreja do Senhor Jesus. Por isso não podemos perder a fé, a esperança e o amor. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique no nosso coração da sua porção, da sua palavra. Que Ele cele essa palavra nos nossos corações e dê muitos frutos. Eu quero convidar você a ficar de pé. Para nós orarmos e encerrarmos. Eu quero chamar aqui na frente os aniversariantes deste mês, da semana. Vamos lá. Irmã Lígia e Gabriele, estão aí? Vem aqui, por gentileza, minha irmã. Coisa boa é fazer aniversário. Irmã Fernanda Freitas. Está aí? Irmã Karine Mendonça. Está aí? Amém. Parabéns, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos orar. Eu quero orar por essa irmã. Mas, meus irmãos, eu também quero orar. Eu quero orar pelos irmãos que queira orar nesse momento conosco. Se porventura tem pessoas que não é membro desta igreja e também quer ou receber Jesus como Salvador, ou que nós oremos pela sua vida, eu quero convidar você que vem aqui na frente. Você que está vivendo uma luta, uma questão difícil, eu quero interceder pela sua vida. Irmãos, eu saio da minha casa, no mínimo, com 3 intenções, quando venho para a igreja. A primeira dela é adorar ao Senhor junto com os irmãos. A segunda dela é pregar a palavra, irmãos, conforme o querer de Deus. E a terceira é orar por pessoas. Eu sei o quanto esse momento da oração é significante, irmão. Eu sei o quanto nesse momento o céu se abre em seu favor. Então, se você tem alguma questão, algum pedido, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Mesmo se você for membro desta igreja. Você sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? Que todas as vezes, quando um pastor, um pregador me chama para oração, no altar de Deus, eu venho fisicamente, mas Deus vem espiritualmente para me abençoar. Eu quero orar pela sua vida.
Eu quero profetizar uma semana abençoada. Talvez você entrou aqui com o coração tão difícil, talvez chateado, talvez com a fé abalada, talvez com a esperança mexida. E nessa hora, juntos vamos interceder para que você saia de fato, verdadeiramente diferente de como entrou. Isso aqui é a casa de Deus, irmãos. Que coisa gostosa é estar aqui. Que coisa gostosa é adorar. Que coisa gostosa é ouvir Deus falar. Que coisa maravilhosa é ouvir, ver Deus agir. O mundo não tem isso, irmãos. Só Jesus, só a igreja de Cristo. Por isso que ela tem que ser tratada com muito amor, com muito cuidado, com muito jeito. Só a igreja tem essa coisa gostosa, essa manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Deus querido, nós te agradecemos, ó Deus. Agradecemos pela presença do Senhor aqui. Agradecemos pelo falar do Senhor aqui. Agradecemos pelo tratar do Senhor aqui. Te agradecemos pela vida dessa querida irmã e completa, Deus, nessa semana mais uma primavera. Que não falte sobre eles, ó Deus, a mão do Senhor, abençoando, ó Deus, a saúde física, espiritual, emocional. Nós, ó Deus, nos alegramos com a vida dessas irmãs. Mas estamos também aqui, ó Deus, colocando diante do Senhor as nossas questões, aquilo que tem tirado a tranquilidade de muitos, mesmo crente, mesmo servo, mas temos lutas, tentações, adversidades e necessidades, e todas elas colocamos no teu altar, para que venhamos achar graça e misericórdia. Pai querido, vá de encontro à oração, ao pedido, à intercessão de cada um. Se a questão é enfermidade, tu és um Deus que salva, mas também que cura. Se a questão é uma crise no lar, tu és o Deus que quando entra, ó Deus, desarruma, desarticula o mal, porque a tua palavra diz que Jesus Cristo veio para desfazer todas as obras do maligno. Abençoa lá em crise, abençoa o filho que precisa retornar à tua presença, abençoa o pai que está passando luta financeira, aquele que é empreendedor, aquele, ó Deus, que busca um emprego. Nos socorre, Senhor, porque o nosso socorro sempre virá do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o teu nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora e redentora de Cristo Jesus, que a doce consolação do Espírito Santo seja com essa igreja e todo o amado povo de Deus diga amém. Deus vos abençoe e dê uma semana de paz. Vão em paz no nome de Jesus.